Boa noite a todos e todas. Acho que podemos começar, não é? Com muita satisfação, mais esse encontro do Programa de Pós-Graduação Interunidades em Museologia, da USP. Desde que começou a pandemia, nós resolvemos fazer reuniões, né, fazer encontros entre a coordenação e os estudantes. Discutimos numa primeira etapa temas gerais, não é? Depois passamos a ter apresentações sistemáticas dos trabalhos que estão em desenvolvimento, não é? Tanto para os exames de qualificação, quanto já para as dissertações. E depois abrimos, e agora vamos seguir, não é, com essa programação, com a apresentação dos professores. Então, tivemos um primeiro encontro com o professor Camilo de Melo Vasconcelos, e hoje, com enorme satisfação, temos aqui o encontro com a nossa outra professora, Maria Margarete Lopes. O tema, não é, vocês já estão sabendo, os museus da América Latina têm história, e acho que estamos todos muito curiosos para conhecer detalhes dessas histórias, e eu passo a palavra para a Margarete, que ela vai, não é, se apresentar, e como nós temos, não é, sempre realizado, ela apresenta a fala dela, as ideias, e em seguida nós abrimos para conversas, para debates. Agradeço muito a presença de todos e todas, e acho, né, tenho certeza, na verdade, que nós vamos ter um encontro, né, uma noite bastante agradável e de grande aprendizagem. Então, muito obrigada, Margarete, por aceitar o convite aqui da coordenação, e passo a palavra para você, então. Imagina, Cristina, muito obrigada, boa noite a todas e todos, estou vendo aí vários colegas, alunos dos cursos, não é? É um prazer enorme estar aqui mesmo. Em primeiro lugar, também queria parabenizar a Cristina, a pós-graduação do MAI, por esse esforço, todos os alunos e alunas que estão envolvidos, todos os mestrandos, né? Que é um trabalho muito legal, muito importante para manter uma sociabilidade grande, né? Particularmente entre os alunos do curso, que acabam ficando mais isolados nessa situação, né? Para mim é um prazer enorme poder falar do trabalho. Eu fiz uma apresentação aqui com os slides, que eu vou ser o mais rápido possível, porque eu acho que tem muitos slides, mas então vou partilhar aqui a minha tela. Veja aí, então, já está aí? Foi? Sim, já entrou. Sim, já entrou. Tá bom. Então eu vou tentar ir o mais rápido possível. A Cristina falou para eu me apresentar enquanto vou fazendo o trabalho, mas eu vou me apresentar assim ao longo da conversa. Eu sou geóloga de formação, fiz mestrado em educação, história na pós-graduação, num período em que havia uma sociedade muito dinâmica latino-americana, embora eu tenha trabalhado no meu doutorado com os museus brasileiros, não é? Nos meus pós-docs, eu me interessei muito pelos museus latino-americanos, né? E tive uma oportunidade muito grande, que eu devo muito a Marília Xavier Cury. Eu pude, depois que eu fiz um pós-doc nos Estados Unidos, na Universidade da Louisiana, eu consegui uma grande quantidade de material, que até hoje me rende muito. Eu tive uma bolsa da Rockefeller na Argentina, no Museu Etnográfico da Argentina, José Ambrosetti, e pude desenvolver uma cooperação muito grande com colegas da Argentina, particularmente, e com a professora Irina Podgorny, e isso tem nos permitido, em diferentes momentos, estar sempre retornando à temática dos museus na América Latina, né? Hoje nós temos um grupo de pesquisas assim, muito diversificado, bastante grande, e eu vou apresentar para vocês aqui uma coisa que vocês não devem fazer nos trabalhos de vocês, né? Vou falar de um século em um slide, não é? Busquei traçar um panorama
grande, só para informar algumas coisas e depois me deter um pouco mais em algumas situações. Em cada um dos exemplos aí, estou buscando trazer alguns temas que a gente pode ir discutindo depois, né? Eu parto, né, de partir de algum momento, né, os museus chegam na América Latina no bojo das políticas ilustradas, tanto de Portugal como da Espanha, né, mas não quer dizer que não existiam iniciativas de colecionismo antes disso. Vários autores, no México particularmente, estudam, né, o colecionismo azteca. A Mariana Françoso, num livro que eu acho que é uma leitura obrigatória, trata do gabinete do Nassau, né, naquilo que não era o Brasil ainda, né, era o atual Recife, né, mas era a Companhia centro da Companhia das Índias, e mostra toda a circulação, que eu acho que é o tema do que eu vou tratar aqui, sabe? Que em todos esses espaços já estavam expostos os quadros do Ecaute, por exemplo, não é? E são tradições que vão se constituindo na América Latina, que ainda não estão exatamente incorporadas na nossa tradição historiográfica. E eu pulei aqui o início, eu estou com pressa, eu pulei a primeira slide, que era justamente, eu achava que a Cristina nem ia achar ruim, mas eu tenho me utilizado, né, dessa citação da Cristina, que nós temos uma dívida, né, a nossa historiografia tem uma dívida, não só com os museus do nosso país, né, uma dívida histórica, como com os museus da América Latina, né, e a gente precisa ainda incorporar toda uma bibliografia que hoje em dia é enorme sobre diversos museus latino-americanos, né. Nesse entusiasmo aí do colecionismo, faz parte de toda a cultura ilustrada, né, das ciências da natureza, das novas pessoas que o mundo europeu não conhecia, e, por exemplo, todos os cronistas da Índia, essa imagem que tem aqui do lado, tem uma série de informações que vão ser retiradas claramente de coleções, mesmo que não se refiram, e vários deles se referem a coleções, eles, para poder organizar suas obras, tiveram que reunir coleções, e essas coleções, em geral, eram enviadas para Madrid e para Lisboa, né? Nossa, o que está acontecendo aqui? Espera aí. Bom, está pulando alguma coisa, mas não faz mal. Se a gente fizer um grande salto aí, particularmente, né, desse colecionismo ilustrado que marca os séculos XVI, XVII, para o século XVIII, eu gosto muito de uma referência do Pomian, em que ele faz um levantamento, né, dessa mudança de interesse dos gabinetes, ele fala de Paris, mas se refere aos museus europeus, das medalhas pelas conchas. É uma metáfora para explicar que as medalhas era o colecionismo clássico, né, grego, romano, para o interesse pelos novos mundos, novos para a Europa, né, e em que não só as conchas, mas todos os produtos de história natural passam a ser objeto de maior interesse, né. Aqui embaixo tem uma... Vocês estão vendo a tela inteira? Então, né? Então tá, que para mim tem uma marca aqui. Se nos séculos XVI, XVII, né, o ato do colecionar, o gabinete, o museu, distinguir a nova história da natureza, no século XVIII passa a ser o catalogar e organizar as coleções que estavam já armazenadas nesses espaços, que passam a distinguir, então, um interesse aí pela uma novidade, né? Então, tá aqui uma... Se a gente entra, então, no século XVIII, principalmente segunda metade, né, nós vamos ter a construção de diversos entrepostos coloniais, e que são indícios, né, desse colecionismo que acontece na América Portuguesa e Espanhola, e que geram, né, primeiras instituições, primeiros espaços museológicos, né? Em Cuba, 1780, há o registro, né, até de um livro publicado sobre as coleções que ali foram armazenadas, estiveram expostas e depois vão ser enviadas para Madrid. No México, a gente vai falar muito rapidamente, que o México tem uma literatura imensa, né? Mas se atribui, né, em 1790, a formação de um primeiro espaço museológico no México. Guatemala,
1796, vou falar rapidinho disso, e só vou mencionar aqui, vou mencionar pouco o Brasil, embora ele faça parte desse contexto, não é? Mas vou mencionar a Casa dos Pássaros, que todo mundo conhece aqui, né, de 1784, origem do Museu Nacional, e nós temos muito pouca documentação sobre a Casa dos Pássaros. Mas, ao contrário, nós temos uma extensiva documentação sobre o Gabinete de Mineralogia da Academia Militar e seus 2 curadores. E esse gabinete, sim, e os seus 2 curadores, esses vão ser transferidos para o Museu do Rio de Janeiro. Zé da Costa Azevedo é o primeiro diretor do museu, João de Deus e Barros é o porteiro, é quem toma conta das coleções, e até hoje, eu não sei porquê, isso não é incorporado, né, quando a gente fala das origens do Museu Brasileiro, né. Eu gosto muito dessa imagem, porque ela nos dá uma ideia, né, de os processos complexos que eram, não só armazenar coleções, como enviá-las, né, e todo o conjunto de aparatos que são necessários foram necessários para esses transportes, né. Bom, além do que a própria mão de obra escrava, que não faltava, né, em todos esses espaços, né. Essa também é uma outra imagem, né, que eu gosto de ter mostrado, quer dizer, num período em que eu estudei os museus de história natural no Brasil, do meu doutorado, que hoje nós não temos mais essa documentação, porque ela foi queimada, né, no Museu Nacional, a gente não podia fotografar, não podia xerocar, fazer xerox, não tinha como, então a gente tinha que copiar os documentos, né, eu tenho cadernos copiados, e que me mostra que os papéis diferenciados que muitas vezes os espaços museais nos trazem, né? Nós temos sempre a ideia de que uma vez que as coleções chegam ao museu, elas ali ficam, não é? Mas nem sempre o fim das coleções é o museu. Então, nesse caso, né, a retirada dos tucanos para compor, né, uma parte do manto para a coroação do Dom Pedro, que é o José Bonifácio que vai retirar, não é? Muitos objetos de museus são vendidos, muitos museus são formados por coleções que foram compradas e que depois são vendidas, até bem adiantado do século XIX, e uma das estratégias muito atuais, né, dos estudos históricos sobre os museus é seguir os objetos, não é? Dar uma atenção específica aos processos que foram acontecendo com objetos específicos ao longo das suas trajetórias, né? Também, se a gente está nesse contexto ainda aí do final do 18, há uma diversidade de agentes envolvidos nesses processos, o colecionismo particular tem um peso enorme, né, são várias instituições envolvidas. Então, tanto no México, esse José Longino Martins, que fazia parte das expedições botânicas que vieram à América pela Espanha, ele inaugura, na verdade, um museu particular na casa dele, com endereço, com número, tudo, e isso vai passar para a historiografia como um dos primeiros museus do México. Não é? Ele tem uma grande controvérsia no México e vai para Guatemala, né, e funda, então, não mais na sua própria casa, mas na Universidade de São Carlos, universidade tradicional, né, o mundo ibérico da América Ibérica tem universidades seculares, né, diferente do nosso caso, e com o apoio da Sociedade Econômica dos Amigos do País, que é uma instituição muito forte na colonização ibérica, ela também vai apoiar a criação, num outro contexto, um pouco mais tarde, em Cuba, dos primeiros museus que se organizam lá, né? Essa figura aqui, que é o Larrañaga, que é um padre, né, que também organiza um primeiro museu na sua casa, depois na biblioteca de Montevidéu, eles nos permitem, através dos museus, eu aprendi muito da América Latina através dos museus, né? O que é o Uruguai hoje fica sob o domínio luso brasileiro até 1824, né? Ele não só é incorporado, né, no período português de colonização, mas permanece depois da independência, e o Larrañaga transita nesse espaço, e mais tarde ele vai, inclusive, quando ele já está bastante idoso, 1837, suas coleções todas, né, vão para o Museu do Uruguai, de Montevidéu. E a sua casa é um museu obrigatório para as visitas de todos os naturalistas que circularam pelo Brasil, que incorporavam o Uruguai nesse período. Questões muito interessantes também, que cada vez começam a aparecer mais,
são o papel desses públicos diferenciados como das mulheres, não é? Então, em Bogotá, por exemplo, nesse ambiente ilustrado, muito impressionante, muito influenciada pelo modelo francês, uma série de senhoras das altas esferas, não é, organizam coleções, organizam conferências e são cada vez mais reconhecidas, né, na sua produção, como são gabinetes que eram frequentados pelos naturalistas, pelas elites locais, né. Bom, na América Latina, eu estou mostrando para vocês, né, um conjunto de publicações com as quais eu tenho maior conhecimento, maior afinidade, de grupos de pesquisa, mas hoje em dia nós temos uma gama variadíssima de produção de maiores detalhes sobre museus da Guatemala, do Peru, da Colômbia, de Uruguai, Argentina, uma série de outros países, né. E um aspecto que eu acho importante sempre ressaltar é que esses primeiros museus latino-americanos do século XIX, eles foram prioritariamente museus de história natural. Envolveram aos poucos arqueologia, antropologia e também história, né? E eu sempre digo que eles são museus prospectivos, porque muitos deles são organizados no processo de independência desses países latino-americanos, aonde precisa ser retomado, né, todo um quadro econômico, social, da importância das riquezas, dos recursos que poderiam providenciar o futuro desses países, né. E nós temos problemas historiográficos importantes, porque, por exemplo, o Pomian vai dizer que os museus do século XIX são museus históricos. Claro, ele está se referindo aos museus europeus, que são museus históricos, em função justamente da nacionalização de vários países europeus, o que aqui é diferente, não é? Quer dizer, os museus históricos vão ser muito mais valorizados para o final do século, não é? Do que nesses momentos de formação desses museus, onde a história natural, inclusive, envolvia a própria história, e era a disciplina mais importante que existia em termos de conhecimentos, né? Eu pus aqui só umas listagens, porque se alguém depois quiser perguntar alguma coisa, porque não vai dar para a gente falar de cada um, nem nada, mas para a gente ter um quadro que nessas duas décadas da América Latina, nós temos uma profusão de museus que se organizam, né? Então, no Chile, e vários que têm várias datas. Por quê? Porque os processos na América Latina, diferente do caso do Brasil, ou menosprezado pela historiografia no caso do Brasil, são processos de luta muito grandes, né? Então, o Chile se torna independência, mas a Espanha reconquista, então umas iniciativas de museu vão ser retardadas, então todos eles aí têm uma série de ligações com os processos políticos desses países, né? Então, eles são marcados tanto pelos processos de independência, como pela especialização das disciplinas científicas, que ao longo do século XIX já vão acontecendo, né? Eu vou bem mais rápido aqui. O Museu Nacional do México, a imagem aí é gritante, né? Uma imagem de 57, né? Mas alguns autores, como a Miruna Ashen, por exemplo, que tem trabalhado muito sobre o Museu do México, mostram muito isso, quer dizer, esses primeiros anos sobre os museus do México, como eles não correspondem ao ideal, né, da nacionalidade, de uma série de questões aí do papel do Estado, que são coisas que em todos esses trabalhos a gente vem criticando muito, não é? Eles não valorizam muito, né, não estudavam muito esse início, né, desses primeiros museus, né. E o México tem uma história particular, vai se tornar um império, uma das primeiras medidas do Maximiliano de Habsburgo, austríaco, não é? Vai do império, né, austro-húngaro, vai criar de novo um museu de história natural, mas não dá tempo porque acaba o império e essas coleções vão para a universidade e assim por diante, né. Então, isso para mostrar para vocês algumas referências, né. Eu realmente estou aqui eu estou com alguns pequenos problemas aqui nesse computador, que coisa chata, viu? Ele funciona perfeitamente em tudo, mas ele parou um pouco aqui. Eu acho que eu vou ter que mudar. Vocês me dão um minuto, eu vou ter que mudar de computador, tá? Pode ser que ele continue, mas ele vai demorar. Walter, arruma aí que mudou. Eu aproveito para reiterar que as perguntas poderão ser feitas em seguida, né? Vocês podem escrevê-las no chat aí, e que os nossos colegas assistentes eles vão nos ajudar, tá? Isso.
Desculpa, Cristina, ele avançou aqui um pouco, vou ver se dá para continuar. Eu, por exemplo, dando alguns casos, assim, só uns exemplos, né, justamente porque não vai poder entrar na história de todos eles, um dos museus que chama atenção, por exemplo, é a história dos museus de Lima, no Peru. Não é? E eu aproveitei para falar dos museus perdidos. Né? Esse museu é absolutamente perdido nos seus inícios, segundo vários historiadores, mas, evidentemente, pesquisas mais localizadas vão nos trazer outras histórias, mas as guerras têm aí um peso também, a guerra do Peru e Bolívia, né? Que vão, e com o Chile também, né? Vão trazer consequências, né, para esses museus. E a gente tem vários dos boletins desses museus que vão nos recontar histórias que, evidentemente, têm que ser vistos como documentos profundamente datados, mas que muitas vezes são fontes muito importantes para essas histórias. Outra vez, aparecendo as mulheres, né, também no Peru, no século XIX, essas mulheres aparecem como colecionistas, com espaços que foram bastante significativos nesse período. A gente correr aí para a segunda metade do século XIX, aí há uma série imensa de museus que vão sendo organizados. Eu tenho uma vasta documentação sobre muitos deles, não é? Disponível para quem estiver interessado, mas, de qualquer forma, por exemplo, museus como o de Georgetown, na Guiana Inglesa, né? Há uma sociedade de agricultura, uma sociedade comercial de agricultura, uma sociedade comercial. Walter, pega o celular aqui. Oi, tudo bem? Oi, tudo bem, sim. Gente, desculpa, viu? É meu filho aqui, eu vou ter que te explicar o seu. O colega está dando aula, deve ficar triste, está dando aula lá para a USP lá. Eu convido vocês. Desculpa, gente, nossa, tá um improviso que eu não imaginava. Bem, mas esses museus todos, para a gente ver assim, que eles vão sendo construídos ao longo de todo o século, eles vão ter papéis significativos, eles vão participar, por exemplo, das exposições universais. Peguei um exemplo da exposição de Paris, onde nem todos esses expositores e esses prêmios que foram ganhos são exatamente dos museus, mas os museus vão ter um papel bastante significativo nesses espaços também, né? Então, cada um deles vai nos permitir pensar algumas temáticas, né? O caso do Museu de Buenos Aires, que aí é um estudo que eu fiz com muito maior detalhe, não é? Essa aqui é uma imagem, por exemplo, de uma das únicas peças que possivelmente é um cisne, né, que possivelmente esteve na origem das coleções desse museu, que funcionava no alto dessa igreja. Né? A gente tem registros do Darwin, quando viajou pela América Latina, que vai ao museu, e eu sempre chamo atenção para essa frase, porque ele fala que precisa pegar pílulas na farmácia para a viagem que ele vai fazer, a farmácia é do lado do museu, e o diretor do museu é o farmacêutico. Né? Então, isso nos dá, inclusive, uma ideia, né, de todo esse contexto. Né? E eu, com a minha colega, Irina Prodigoni, nós trabalhamos muito sobre os museus argentinos, e aí é onde eu quero reforçar essa ideia da circulação. Né? Então, isso é um documento do Museu Nacional do Rio de Janeiro, de 86, e o diretor do Museu de Buenos Aires vem ao Rio de Janeiro, vai ao Rio de Janeiro, doar uma coleção de um esqueleto, que até recentemente, eu acho até que ele ainda sobreviveu, né? E nesse documento, inclusive, ele diz que ele mesmo vem e ele mesmo vai montar, porque ele não quer o estorvo de artistas, né, atrapalhando a montagem do que ele vai fazer desse esqueleto. Né? Então, esses documentos todos, eles nos dão, assim, informações muito preciosas sobre esses museus, o que era o funcionamento mais cotidiano desses museus. Né? Esses são diretores do período, né, da América Latina, e é um período em que, muitas vezes, a gente olha mais para o que está acontecendo na Europa, os museus europeus, mas é uma vastíssima circulação de coleções, de publicações, de pessoas pela América Latina.
O Museu Nacional do Rio de Janeiro vai ser uma referência para os museus da Argentina, para os museus do Chile, para os museus do Uruguai, na década de 70 a 76, quando esse Ladislau Neto assume, né, a direção do museu. Há uma série de conflitos que aparecem nessas situações. Por exemplo, o museu público tem que dividir salas com a universidade e vão discutir esse tipo de coisa. A questão de espaço que aparece em todas essas publicações não se refere exatamente ao prédio, mas se refere exatamente a propostas museológicas de museus mais amplos, generalistas, ou museus das disciplinas específicas que começam a reivindicar maiores espaços nas exposições, por exemplo. Eu tive a oportunidade de trabalhar também com o Museu do Uruguai e um pouco com os museus chilenos, mas mais com os museus do Uruguai, e você tem uma troca muito grande entre esses museus também, né? Inclusive facilitado até pela língua, pelos conhecimentos. A correspondência entre um outro diretor do Museu de Buenos Aires e o Museu do Uruguai era diária, manda uma carta de manhã, devolve a carta de tarde, o correio funcionava, não é? Então você tem várias, você consegue perceber várias relações, né, nesses museus, e essas documentações nos dizem muito disso, né? Essa questão do colecionismo particular, que é uma temática que me interessa muito, e eu acho que a gente explorou pouco ainda, tanto no caso brasileiro, até para dar uma dica, né? Há um senhor que se chama Francisco Moreno, que é o que vai organizar o Museu de La Plata, na Argentina, mas ele tem uma coleção particular com o pai, na quinta que eles tinham, né, com a sorte de encontrar ainda, né, imagens como essas, e esse museu, que chamava de museu arqueológico, antropológico, ele vai doar para criar um museu argentino, um museu em La Plata, com a condição de que ele seja o diretor eterno, né, do museu, e isso vai se constituir. Né? Esse é o Museu de La Plata, que copia, né, o modelo do Museu Britânico, se vocês têm uma ideia, só que, em vez dos leões da Inglaterra, temos tigres dente de sabre, que é a fauna fóssil mais particular, né, como preguiças gigantes, os tatus gigantes, os gliptodontes, como a imagem, né, mais características dessas regiões, onde, nesses casos, a paleontologia tem um peso muito grande nesses museus argentinos. Não é? O Máximo Faun escreve um livro que é muito interessante, nessa visão mais dos detalhes mesmo, do dia a dia, da formação do Museu de La Plata, e essa imagem da capa é impressionante para nos dizer como é que essas coleções eram constituídas, não é? E aqui é uma foto aí do nosso livro mesmo, mostrando como eram essas salas, e o Museu de La Plata tem até hoje conservado uma dessas salas, né? Que essa um pouco essas que estão mostradas aqui, que é uma sala só. Isso em função também de muitas disputas dentro do próprio museu, que não vão deixar mexer em coleções, então, ao longo do século, as coleções acabam sendo, e os processos expositivos, modelos expositivos, ficam mantidos, e a gente tem possibilidade de analisar isso, né? A maior cooperação, em que eu me dediquei muito trabalho, foi entre o Florentino Ameghino, na Argentina, e o Hermann von Jhering, do Museu Paulista de São Paulo, que é um museu histórico há muito tempo, mas foi fundado como um museu de história natural. Na verdade, se a gente lê exatamente os estatutos, von Jhering deixa muito claro que ele está criando um museu sul-americano, ele explicita isso, né? E o interesse dele é o que ele chama da fauna neotrópica, é a fauna de quando formou o Istmo do Panamá, porque geologicamente a América do Norte era separada da América do Sul, e aí tem um intercâmbio de animais, e a partir daí chama fauna neotrópica. Então, von Jhering estuda conchas, moluscos, conchas, e o Florentino Ameghino, na Argentina, estuda mamíferos fósseis, né? E eles vão trocar mais de 300 cartas, aonde tem tudo nessas cartas, né? Elas são um manancial para vários desses estudos. E o principal espaço museológico da Argentina, em relação a esses fósseis, é a papelaria dele. Ele não está em nenhum museu, ele vai para o Museu de La Plata, briga, depois só no fim da vida que ele vai para o Museu de Buenos Aires, mas é a sua livraria, a sua papelaria, onde vendia caderno, vendia uma série de coisas, onde ele tem, e onde ele recebe todos os naturalistas do mundo que vão à Argentina, que tem uma fauna muito especial, fóssil, porque a Argentina foi uma ilha durante um determinado período de tempo geológico, e toda uma fauna animal se desenvolveu só ali,
como acontece em Madagascar, por exemplo, né? Em 1891 e depois, em 1896, se funda aí sim um museu arqueológico na Argentina, né? Um museu histórico na Argentina data de 1889, né? E depois, quer dizer, nesse período, já uma disciplina específica na universidade, uma cátedra, né, de arqueologia e antropologia. Né? Só para rapidamente a gente mencionar o Chile também, né? Esse primeiro senhor aqui é um francês, antes dele há um outro que organiza o Museu do Chile também, ele trabalha na década de 30, organizando esse museu, que, como eu disse, eles são museus de história natural, de arqueologia, de antropologia, e em cada país dando prioridade aos interesses do próprio diretor, né? Que passam a vida nesses museus. Por exemplo, depois dele, o Rodolfo Filipe dirige o museu de 1853 a 1896, né? Assim como todos eles ficam muitos anos, né, nesses espaços. E para chamar atenção, né, para essa circulação na América Latina, revistas como essa do Museu do Valparaíso mostra, e todos os museus brasileiros também, eu peguei esse só para ser um exemplo latino-americano, mostra como é que eram trocadas as publicações, né? Todas as publicações, por exemplo, o Museu Nacional do Rio começa suas publicações em 1876, e a partir daí a distribuição dessas publicações era uma maneira como se tinham todos esses museus de conseguirem novas publicações, porque eles não tinham muitos recursos, não tinham muitas condições, e obter, então, publicações de vários outros países, né? Eu copiei aqui um pedaço de alguns artigos, porque justamente, assim, a gente trabalha com essa ideia que museus que existiam em Guayaquil, no Equador, em Montevidéu, mandavam para o Chile umas plantas e pássaros, onde não só se classificava, como se colocavam os resultados nessa revista, né? Do Rio de Janeiro, borboletas iam para Buenos Aires, abelhas e insetos iam voar para Costa Rica, né? Para São Paulo, Buenos Aires. Eu tinha um intercâmbio não só de publicações, mas um intercâmbio de coleções. E era impressionante, porque para o México, toda a atenção em arqueologia, antropologia, todos os diretores estavam voltados para o México, não é? Para a Argentina, todos que estavam interessados em coisas paleontológicas, ou a origem da humanidade. Florentino Meguino afirmava a origem da humanidade na Argentina, em Buenos Aires, e tinha todas teorias para isso, né? E que acho interessante que essas publicações também nos mostram, essas correspondências, é que você tinha muitas dificuldades também, como eram museus que foram científicos, sempre foram interessados em classificar a natureza nos seus mais diversos aspectos, você tinha mistura de etiquetas, né? Quando essas caixas com transporte eram feitas na alfândega, eram abertas na alfândega. Tem cartas do Rodolfo Filipe que estava esperando uns crânios e umas peles de mamíferos e recebeu umas conchas. As conchas iam para a Argentina. Então, você, com esses exemplos, né, que são assim, um pouco engraçados, na verdade mostram assim, essa circulação, que não era pouca, e as dificuldades que estavam envolvidas em todos esses processos de armazenamento, intercâmbio, e que mostram, principalmente, que esses museus nunca foram casas de fachada, como alguns autores já atribuíram para os museus brasileiros. Esses museus brasileiros, argentinos e da toda a América Latina tinham uma intensidade de trabalhos, né, em quadros conceituais que não são os atuais, mas que tinham um intercâmbio muito grande, inclusive não só porque eu não estou falando aqui da Europa e dos Estados Unidos, mas eles tinham intercâmbios entre a própria América Latina, mas não só, estavam acompanhando muito, a gente costuma dizer up to date, né? Eles estavam na crista da onda, eles sabiam o que circulava por esse mundo, né? Eu estou muito interessado atualmente em catálogos, porque a gente não está podendo mexer em coleções, não é? Mas, assim, todos esses nossos trabalhos, eles estão, de pessoas que cada vez mais estão se interessando por essas historiografias, estão voltados para a gente pensar, seguir os objetos.
ver as trajetórias desses objetos, né? Quer dizer, muitas vezes um museu deixa de existir, mas aquelas coleções que estavam ali passam para um outro museu, vão ser ressignificadas em outros espaços museológicos e vão perder nessa trajetória, né? Quer dizer, quem olha atualmente vai descrevê-las como se sempre tivessem sido daquele espaço, daquele museu. E acho que os aspectos históricos, muitas vezes, né, eu sempre falo que documentação museológica talvez seja um dos temas mais importantes que a gente possa ter, né, na história, e no caso, quer dizer, esses catálogos, desde a Paula Finro, lá de 1996, que trabalhou os museus italianos da Renascença, ela diz que são os objetos mais significativos das coleções, porque eles nos dão muita informação. Se a gente abre, por exemplo, os arquivos do Museu Nacional, que é uma coisa mais fácil, está online, todos os artigos são referidos a peças da coleção. E é muito interessante, às vezes, a gente que trabalha na museologia fica meio receosa de pegar um artigo científico, mas os artigos científicos, quando eles começam, eles estão sempre dizendo assim, agradeço fulano, agradeço cicrano, essa amostra foi possível de ser encontrada na fazenda do senhor fulano de tal. Você tem uma série de informações, né, que a gente chama muito de contingentes, contextuais, que nos dizem muito, né, da prática museológica desses espaços. Né? Alguns autores, por exemplo, esse Seckelt, que é da História da Ciência, ele fala muito isso há muito tempo, né? Quer dizer, como é que esses catálogos, esses inventários, eles facilitaram em todas as áreas de conhecimento essa circulação de conhecimento. Aqui um exemplo dos anais do Museu de El Salvador, o Montevidéu, o Buenos Aires. Aqui eu coloquei uma coisa em cima da outra, era para ganhar espaço aqui. O David Murray escreveu, é muito conhecido numa bibliografia internacional de museus, né? Em 1904, ele publicou esse livro, Museus, Sua História e o Seu Uso. Né? E aí ele diz o seguinte, aqui só vão ser referidos aqueles museus que têm catálogo. Se não tiver catálogo, não tiver descrito em outra obra, não existe, né? Não vão aparecer. E justamente porque, primeiro, não está fazendo estudo de coleções, está fazendo apanhados gerais, mas justamente se você não tem informações sobre essas coleções, ficava muito difícil, né, fazer todos esses apanhados. Né? E muitos dessas coisas que estou apresentando para vocês, justamente é possível, né, se acercar dessas histórias por documentos, cartas, manuscritos, mas fundamentalmente se você tem catálogos publicados de coleções, isso facilita, né, e é o que te permite visualizar um pouco esses espaços. Né? E o Lawrence Coleman ele vai ser o diretor, né, nesse período, que no período da transição do século, as associações de museus foram muito importantes, né? E ele viaja por toda a América Latina, descreve 100 museus na América Latina, dá muitas informações sobre eles, é um período todo do pan-americanismo, né? Então, assim, um olhar muito grande dos Estados Unidos para a América Latina, né? E publicou, né, esse guia, né, de mais de 100, que nos dá uma ideia de quais eram os museus ativos na América Latina, na primeira metade do século XX. Faz muita confusão, né? Então, pus aqui só os museus de história, né? Mas, de qualquer modo, por exemplo, aqui no caso do Brasil, ele põe o Museu Naval como museu de história, né? O Museu Naval é um museu que poucas pessoas trabalharam, agora tem uma aluna, eu não sei qual é o cargo dela na Marinha, né, mas é uma aluna do Marcos Granato, que estava trabalhando sobre o Museu da Marinha, né, e menciona todos os institutos geográficos, né, que passam a existir, que tinham pequenas coleções, e traz uma categoria, eu só pus aqui também para chamar a atenção, dos museus comerciais ou de agricultura, que pouco ainda na nossa historiografia, mesmo no Brasil, a gente não conhece e não trabalha com essas categorias de museus que foram absolutamente ativas, tiveram todo um encaminhamento, que uniam coleções desde história natural até antropologia, além de questões voltadas para o comércio e para a agricultura, né? Estou encerrando, né, nesses trabalhos todos, eu acho que a gente tem questionado, isso é um trecho, né, de um desses livros aí que eu tenho publicado com a Irina, em que a gente discute muito toda essa literatura atual, histórica, sobre os museus, que estão entrando nos detalhes, né, depois eu mostro um livro aí para vocês, que chama justamente isso, Museus ao Detalhe, né, discutindo essa visão historiográfica muito mantida e repetida, como os museus
símbolos de nacionalidade. Eles podem até ter sido, em alguns casos, não é? Mas se você entra no dia a dia dessas instituições, você vê uma série de outros interesses, uma série de outras atividades, uma série de trabalhos que são específicos do trabalho museológico, que não sempre, que representam, por vezes, muito mais o acúmulo daquelas coleções naquele museu pelo interesse do seu diretor, pelas condições do território, né? Então, um lugar vai ser mais paleontologia, outro lugar vai ser mais os pássaros, outro mais as antiguidades, o outro mais a etnografia. Então, você vai ter diferentes interesses que são mesclados e que não necessariamente, ou só dizer que são museus nacionais, com símbolos de nacionalidade, que muitas vezes tiram o papel efetivo que esses museus exerceram, não dá mais conta. Né? Se entrar em diretores, por exemplo, eu mostrei alguns para vocês aí, alguns museus é impossível não falar dos diretores, porque eles passaram a vida naqueles espaços, não é? Mas também não responde muito, não é? Nem sempre. E o que nos interessa cada vez mais é entender essa contingência dos acontecimentos, quer dizer, o que estava se passando naquele momento, naqueles museus, para que determinadas ações acontecessem. Né? E esses diretores dos museus do meados da transição do século XIX para o XX, eles acompanhavam, discutiam todos o que a gente chama de museografia, as técnicas expositivas, técnicas de conservação, eles exerciam todo um papel de curadoria, a Cristina aí depois me corrige, mas todo um papel de curadoria museológica, não é? Que hoje a gente identifica como, pode ser um anacronismo falar nisso, mas eles têm todo um trabalho do cotidiano, do dia a dia, que nos informa muito mais da prática dessas instituições do que umas afirmações, às vezes, mais genéricas, que estavam muito presentes numa literatura mais antiga, que não acompanhava, né, não tinha condições de acompanhar esse dia a dia. Esse aqui é o último, né, o Santos Trigueiros, que é da Bahia, viu, o pessoal da Bahia, esse ali, o Santos Trigueiro, ele escreve em 58, né, o manual Museu e Educação no Brasil, prefácio de Luiz Alberto Torres, que faz um catálogo também dos museus brasileiros, né, e ele diz que o primeiro período da evolução histórica dos museus no Brasil, que se estendia de 1818 a 22, embora cronológico maior, não era importância, não tinha importância dos demais. Isso foi um dos textos que me incentivou a dizer, bom, peraí, e fui estudar os museus do século XIX, né? Nós já superamos essa ideia, mas eu acho que é muito importante ainda a gente efetivamente tentar entender essa contribuição dessa tradição museológica na América Latina, nos nossos estudos, que hoje é muito forte. Se a gente pensar nos últimos tempos, né, do com as atividades todas, você tem uma integração latino-americana forte, de determinados períodos, foi fundamental para mudanças muito grandes nos rumos da museologia, né? E a história fica um pouco perdida ainda, então a minha preocupação é trazer para vocês alguns aspectos dessa história aí, muito rápido. Muito obrigada. Desculpa aí os... Aí vou... Obrigada, muito obrigada, Margarete. Acho que você nos trouxe muitas, além de informações preciosas, também muitas inspirações, não é? Até para novos trabalhos, para novas pesquisas. Eu acho que esse é justamente uma das características, não é, desses nossos encontros. Então, eu agora abro, não é, a palavra para perguntas que serão aí teleguiadas pela Bianca, pela Paula, pelo Léo, tá? Então, eu passo a palavra para vocês. Tá bom, obrigada. Eu já vi a pesquisa da Zita aqui. Pode ser? Quer que eu comece a responder enquanto vocês... Isso, a primeira pergunta é a da Zita Possamay. Isso. A professora Zita, que é uma professora bastante conhecida, né, da museologia do Rio Grande do Sul, como é que eu fiz essas pesquisas? Né? Eu fiz um pós-doc na Universidade de Tulane, nos Estados Unidos, na verdade, na Universidade de Louisiana, em Lafayette, nos Estados Unidos, mas o meu centro de pesquisa foi na Tulane, onde, naquela época, eu recolhi uma quantidade enorme de documentos, desses catálogos, né, dos boletins dessas instituições, né? O Museu de Zoologia da USP também tem uma coleção imensa,
dessas publicações, em função justamente da cooperação do von Ehring com esses outros diretores, que todos alemães também, esse é um outro circuito dos museus, e que era do Museu Paulista, né? E que quando o Museu Paulista se torna de histórico, vai para a zoologia, então lá tem uma coleção muito grande desses materiais também. Mas eu fiquei em Buenos Aires mais de 6 meses, foi por isso que eu agradeci no começo, né, eu sempre me refiro à generosidade da Marília, que me indicou esse caminho, e pesquisei cartas, documentação, todo um conjunto de documentos no Museu de Buenos Aires, e depois, em outras ocasiões, no Museu de Montevidéu. Eu tive a oportunidade de fazer aí algumas viagens para alguns museus, Guatemala, Colômbia, né, México, alguns países onde recolhi alguma documentação, né? Mas, fundamentalmente, eu não fiz essa pesquisa agora, mas eu imagino que muitos desses museus que estão na internet, o Museu do México, as publicações estão todas na internet, né? Colômbia tem muita coisa, são vários museus que hoje em dia têm esses catálogos na internet, né? Agora, sem dúvida, é a pesquisa em acervo, né? É a pesquisa histórica, a pesquisa documental, né? Referente aos museus pedagógicos, no Chile, todos eles tiveram, né? Tem uma moça na Argentina, a Susana Garcia, que trabalhou muito com esses museus pedagógicos da Argentina, né? A Argentina também tem toda uma tradição aí, né, de educação em museus, e na Argentina, os do Chile eu não conheço, mas da Argentina, com certeza, tem, a Susana Garcia trabalhou muito sobre esse material. Acho que era isso, né? Ótimo. A gente tem uma pergunta agora da Tatiana, do programa de Museologia. Ela queria que a senhora falasse um pouco mais sobre os acervos históricos nos museus de História Natural. Então, por exemplo, no Museu Nacional do Rio de Janeiro, nós perdemos tudo, né? O incêndio começou ao lado, né, da onde estavam recolhidos esses documentos, né? O que eu acho, que às vezes é um pouco até para a nossa sorte, mas não sei como é que eles vão conseguir fazer isso, tem muita gente que já trabalhou sobre muitos aspectos do Museu Nacional. E assim como eu tenho documentos copiadinhos com a mão, vários outros pesquisadores têm fotografias, têm outras, então talvez a gente possa recuperar, né? Então, também uma possibilidade, né? Agora, os museus nem sempre valorizam os seus acervos históricos, não é? Quer dizer, a gente tem nós temos muitas referências, né, mas são mais recentes também, né, da trajetória das coleções que vieram de outras instituições, né, mas esses do século XIX, às vezes ficam mais, por exemplo, se você entender o Museu Paulista só como museu histórico, você nunca vai poder acompanhar, né, essas coleções que estão lá no Museu de Zoologia, e lá você tem, eu não sei como, a gente precisa perguntar para a Isabel, se há um centro de documentação, seguramente há, né? Mas em termos de publicações, muitas das publicações, inclusive, eu consultei em outros momentos lá, né? E é isso que eu estava falando, quer dizer, se você não tem uma preocupação, eu sempre falo assim, que os museus, que às vezes são tidos como lugares de memória, né, históricos, né, eles guardam muito pouco as suas próprias memórias, né, valorizam muito pouco as suas próprias memórias. Então, se vocês olham os sites desses museus, quando eles dão o histórico é sempre horrível, né, com raríssimas exceções, você tem um histórico do museu mais ou menos interessante, ou que cita, ou que menciona pesquisas de fundo que já existem sobre eles, né? Acho que é mais ou menos isso. Obrigada. Agora a Jéssica Norberto se inscreveu para fazer a pergunta. Obrigada, professora Margarete. Obrigada aos organizadores. Assim, para mim, eu estou aqui muito emocionada escutando a professora Margarete, porque te cito muito nas minhas pesquisas e é muito rara a oportunidade de eu poder escutar. Então, estou aqui muito feliz de estar te vendo presencialmente, né? Professora, no meu doutorado, eu trabalhei, a minha orientadora foi a professora Marta Marandino, né? E eu trabalhei com museus itinerantes. Na verdade, eu não fiz um trabalho histórico, eu fiz um trabalho sobre alfabetização científica nesses museus,
Mas um capítulo importante que a gente foi descobrindo, né, um gap na literatura foi sobre a circulação de exposições científicas e sobre os museus itinerantes em si, né, principalmente aqueles voltados para a ciência. E aí eu vi que você citou aqui na sua fala a circulação de exposições, e eu queria saber se você encontrou mais registros sobre a circulação de exposições, sobre empréstimos de coleções, porque eu sei que no Museu Nacional, né, a gente tinha empréstimos ali quando o Roquete Pinto assumiu o Departamento de Educação, ele fazia empréstimos de alguns quadros, acho que você menciona isso no seu livro, mas existe uma literatura muito pequena a respeito dessas exposições, né, que circulavam, que eram emprestadas, sejam para escolas, sejam para outros museus. Então, eu queria saber um pouco sobre isso e se você viu também a menção na sua pesquisa a museus itinerantes em si, aqueles que funcionam sobre rodas, que se fazem na itinerância, né? Que não tem uma sede, vamos dizer, fixa, mas que está ali circulando. O primeiro registro que eu consegui encontrar já foi nos 1960, 65, com José Idace, no interior de Goiás, viajava com suas exposições de história natural. Mas queria saber se você conhece e se você viu nessa busca sua histórica algum outro registro e que pudesse também compartilhar um pouco da sua experiência com a gente. Muito obrigada. Bom, obrigada, prazer conhecê-la, Jéssica. É o seguinte, primeiro a gente precisa ver que períodos a gente está falando, né? Porque essas coisas mudam muito, né? Então, no século XIX, do que eu estudei, há um intercâmbio de coleções enorme. Realmente, assim, eu digo enorme porque a gente não tem a dimensão, né? Mas só por aqueles dados que eu mostrei aí, assim, a dificuldade que era mandar uma caixa com objetos, né? Eu comento sempre nas aulas, teve um simpósio muito interessante que chamava Boxes, o simpósio inteiro chamava Caixas, né? Que era justamente para discutir esses processos de intercâmbio de coleções. Do século XIX, eu não saberia te dizer assim, um museu mandar para outro museu uma exposição. Mas, eu acho que eu não apresentei aqui um slide. Nessas exposições universais, todos os museus preparam exposições dos seus, né? Então, eu tenho algumas imagens nesse livro sobre os museus argentinos, exposições do Museu de El Salvador, por exemplo, o stand de El Salvador na exposição. Né? Isso você tem, nas exposições universais que a América Latina participa, você tem, quer dizer, são levadas coleções e lá são expostas, né? Mas não é uma exposição que circula como hoje em dia a gente circula a exposição inteira, né? Isso eu não poderia te dizer. Não só o Roquete Pinto, né, empresta materiais para as escolas, eles têm um amplo programa de empréstimo, é uma sugestão, assim, que eu sempre, primeira vez que eu vi, assim, achei muito engraçada, o Serviço Educativo do Museu Nacional propunha que as escolas invertessem as suas disciplinas de história natural, porque eles só tinham 11, digamos, kits, né? Então, umas escolas iam começar com peixes, porque eles emprestavam os kits de peixe, a outra começava com, sei lá, com animais, outros animais, a outra com plantas. Então, ele chega a propor, não é, que as escolas invertessem os seus currículos em função das coleções do museu. É alguma coisa que não soa estranha, mas que é perspectivas, né? Então, isso nos mostra também uma coisa assim, a relevância e a importância que tinha esse Museu Nacional até hoje, mas muito adentrado até a década, meados dos anos 30, né? Quer dizer, ele era realmente uma autoridade que falta muito a ser estudada ainda, né? O Museu Paulista também enviava coleções, emprestava coleções para as escolas, né? Era um museu de ciências naturais, era um museu científico, sem a menor sombra de dúvida, mas emprestava coleções também. Tem trabalho sobre isso, tem tese sobre isso, que eu acho que dão um peso excessivo, né, à questão educacional no Museu Paulista, mas mostram escolas, né? Eu achei até a minha escola onde eu estudei, uma vez, não na minha época, muito antes, ganhou coleções do Museu Paulista, né? Museus itinerantes, a Irina Potvorny tem um livro, tem algumas publicações sobre um museu de um Guido Benatti, né, que era tido como quer dizer, um enganador, digamos, não é? Mas que ele vendia poções, vendia coisas, mas andava com as coleções também.
né? Ele tinha um aparato, né, no seu carro, que ele ia de lugar em lugar, né, expondo suas coleções, né? Depois, se quiser, eu te passo as referências, né? Mas eu não conheço outros casos pela América Latina, não saberia te dizer, não. Mas parabéns aí pelo seu trabalho. Obrigada, professora, muito obrigada. Eu vou querer as referências sim, tá? Eu vou colocar meu e-mail aqui e depois a gente se fala. Olha, o meu e-mail, se alguém precisar, é meu nome completo, @gmail.com. Perfeito. Então, você me manda, fica mais fácil. Claro, A gente tem mais uma pergunta da Lígia, que ela questiona assim, da Lígia Perrone, ela é do programa também da Museologia da USP. Gostaria que a professora falasse um pouco mais sobre esses processos de curadoria dos diretores nesses períodos de meio e fins do 19. Se havia também uma curadoria para a aquisição dos acervos, e se você pudesse aprofundar um pouco mais sobre se é ou não anacronismo falar sobre curadoria nesse período. Pois é, viu? Eu acho que a discussão de curadoria, inclusive, era um dos temas centrais do SIMPEM desse ano, né? Que se eu estou lembrada de umas primeiras propostas, né? Eu acho que esse termo curadoria, ele tem diferentes significados em diferentes áreas disciplinares, não é? Então, por exemplo, curador de museu de arte, curador de coleções botânicas, zoológicas, esse termo é largamente empregado nesses museus chamados de ciências naturais, né? E ele tem sentidos um pouco diferentes daqueles sentidos que nós, na museologia, atribuímos, né, a todo o processo museológico, expositivo, documental, conjunto, né, dos processos museológicos numa determinada situação, né? Esses diretores do final do século XIX, inclusive os internacionais, Museu Britânico, os museus americanos, né, o George Brown Goode, que é uma grande referência dos museus americanos, eles discutiam muito nessas sociedades, que são duas muito importantes, a inglesa e a americana, eles discutiam exposições, eles discutiam, por exemplo, assim, um exemplo clássico, que são como expor a evolução dos cavalos. Existiam cavalos na América do Norte, depois deixaram de existir, eles voltam a ser introduzidos com a colonização. Alguns diretores queriam colocar esses cavalos em movimento, outros diziam, não, vamos colocar, não queremos artistas, viu uma frase que eu falei que o Burmeister não queria estorvo de artista, não é? Quer dizer, eles têm critérios diferenciados, e eu acho que a gente pode até usar o termo curadoria aí, entre aspas, e muitos deles se chamam curadores, eles usam o termo curator, sabe? Então, assim, uma coisa que a gente sempre toma um cuidado, quando você está falando de um processo histórico, é se vai usar uma citação, ou se vai se referir, dizer de que época era aquilo, né? De que data ele está falando aquilo, para que a gente possa entender em que sentido que ele está usando aquela terminologia, né? Porque eles pensavam o museu como um todo, escolhiam que coleções vender, escolhiam que coleções comprar, que doações aceitar ou não. O Von Yerg, em São Paulo, sei lá, não queria aceitar alguma coisa só porque foi alguém que foi, talvez, parente da família imperial, tal, e fala muito claramente isso, eu não quero isso no meu museu, não é? Então, você tem muito, comprava e vendia coleções. O Diego Grola, que trabalhou com a Heloísa Barbuí, que trabalha, está fazendo doutorado, mostra isso claramente, quer dizer, há um comércio, né? E tudo isso era bastante controlado por esses diretores de museus que eram atentos desde o que compravam ou do que recebiam, até o que não queriam, até aquilo que era exposto, né? Então, por exemplo, aquela divisão entre o que é as coleções expostas e o que são as coleções de estudo eram cuidadosamente discutidas, né, por esses diretores de museu. A gente tem, na verdade, aí um comentário, né, não é uma pergunta ainda, que é da Luísa da Silveira, e ela fala, parabeniza que a palestra foi ótima, e complementa que no Museu Anchieta de Ciências Naturais, a extensiva documentação referente à permuta e doações de espécimes para diversos museus estrangeiros e também pátrios.
Documentos que nunca foram analisados com profundidade até o momento, né? Falando um pouco dessa questão. Eu acho que aqui na museologia brasileira, né, assim como na latino-americana, mas que pressupõe você ficar um determinado tempo, num determinado lugar, quase todos os trabalhos que a gente pode fazer são trabalhos inéditos, né? Há uma quantidade de investigação a ser feita, estou falando também assim do ponto de vista histórico, não é? Porque pouquíssima atenção se deu a essa historiografia dos museus, não só na América Latina, mas também no caso brasileiro, né? Então, ter uma documentação como essa é super importante aí para um processo de pesquisa, né? A professora Sueli Serabo tem trabalhado bastante com isso, não é? Com as documentações na Bahia, e acho que em todas as outras regiões do país, né? Eu acho que se a gente olhar melhor e procurar em espaços que não necessariamente são os museus, sabe? Quer dizer, tem muita coisa que pode estar numa documentação administrativa do governo daquele estado, né? Quer dizer, que de repente conferia, por exemplo, aqui no caso dos ministros no Brasil, eles têm que dar informe de todas as instituições, né? As coisas de relações exteriores, quando uma coleção sai para o exterior, ou quando entra uma coleção, você tem várias outras fontes documentais, que muitas vezes não são os arquivos do próprio museu, que por algum motivo se perderam, que você pode se aproximar, né, dessas coleções, né? Nós estávamos falando também da questão do Museu de Zoologia da USP, e a Márcia Lourenço, que é educadora, disse que estão organizando já um centro de memória para organizar um material documental. Muito bom, é isso mesmo. Porque tem, o que eu saiba, quer dizer, eu, há algum tempo atrás, não mais recentemente, consultei mais essas questões que eram voltadas do von Hering, na época do von Hering, né, que eram anteriormente no Museu Paulista, né, mas, nossa, é uma iniciativa importantíssima, né? A professora Marília Xavier Cury coloca aqui no chat que gostaria que a senhora falasse um pouco mais sobre Lost Museums, o que sabemos sobre eles e o que eles podem nos informar. Então, essa ideia desses museus perdidos, né, ela está, assim, na literatura internacional já há alguns anos, sabe? Eu passei muito rápido algumas revistas, mas eu acho que tem duas revistas, a History of Collections e a Museum History, eu vou pegar uma aqui para vocês. Acho que eu mostrei uma aí, mas essa revista aqui, dá para ver? Porque eu não me vejo, sabe? Então, essa revista, a Museum History Journal, inclusive essa semana, eu colaboro aqui no corpo editorial, inclusive essa semana a editora estava pedindo artigos, sabe? Porque tem poucos artigos, tanto da América Latina como do Brasil, né? E nós organizamos um número que eu mostrei aí, em 2016, que foi sobre os museus latino-americanos, né? Com contribuições muito interessantes, porque a gente tem feito muito isso também, procurado pessoas na América Latina que estão trabalhando com os detalhes, né, dos diferentes períodos, né. Eu acho que não mostrei aqui para vocês, mas, por exemplo, no Museu da Colômbia, né, tem uma moça que fez uma tese sobre orientação do Dominique Poulot, muito interessante, com os detalhes todos do desenvolvimento, né, desse Museu da Colômbia. Então, várias pessoas colaboraram em vários desses projetos que a gente tem feito, né. E quando a gente estava fazendo essa revista, a editora queria que a gente falasse assim, fizesse panorama, sabe, como esse que eu fiz agora, e nós explicamos para a editora, que era uma americana, que a gente não ia fazer isso, porque a gente já tinha feito, né, a gente queria trazer questões mais atuais, tá? Então cada uma contou um aspecto, né, mais nessa linha de detalhes, de seguir coleções, com que a gente tem trabalhado. E eu, no caso, trabalhei com uma colega do Rio, a Magali Romero Sá, sobre o Museu Botânico do Amazonas, né, e que foi um museu que deixou de existir, trabalhou 7 anos, alavancou a carreira do Barbosa Rodrigues, que vai para o Jardim Botânico do Rio de Janeiro, mas sumiu. E ele, inclusive, acabei de me lembrar, as coleções desse museu estiveram em exposições internacionais e teve uma exposição de museus em Belém,
no Pará, e esse, no final do século XIX, e esse museu, inclusive, mandou coleções para lá também, né? Mas ele deixou de existir, acabou, fechou, né? Não funcionou mais. E daí nós estamos já preocupados com essa questão desses museus perdidos, né? No número seguinte, a gente nem sabia disso, dessa publicação, o tema foi Lost Museums, né? Uma série de museus que ou se perderam completamente, porque vários se perderam, você tem um registro, né, uma informação histórica, um documento, um viajante que faz um relato e conta que visitou tal museu, que ninguém mais sabe dele, não é? E, por outro lado, você tem coleções que se perdem nesse processo. Como eu estava colocando, coleções que uma hora pertenceram a um determinado museu, tinham um significado nesse museu, e a hora que elas passam para um outro museu, elas têm um outro significado, uma outra conotação. Feliz Serávulo trabalhou muito bem nisso também, nos últimos textos que ela tem publicado, inclusive nesse livro que ela e o professor Clóvis organizaram, e o professor Marcelo, né, organizaram sobre os museus do Nordeste. Muitos deles deixaram de existir, ou você ainda encontra resquícios, né, do que foram essas coleções, por algum processo de descrição, em outros espaços, mas são coleções com outro significado, aí, como a gente diz, ressignificadas, né? Então, esses Lost Museums é isso, né? Tem se procurado discutir a ideia de que a historiografia principalmente valoriza aqueles museus que coincidem com aquele nosso referencial, assim, com o nosso ideal de que os museus são eternos, não é? Quer dizer, que os museus estão ali para sempre, o que as coleções entraram ali e ali ficam. Quer dizer, as nossas referências são o Museu de Paris, Museu da Inglaterra, Museu não sei o quê, que são museus que sempre existiram e continuam existindo. Não é? E, no nosso caso, tivemos uma experiência drástica, né, do que é a perda de coleções. Né? E esses autores que têm trabalhado isso têm mostrado, se não tem financiamento, se não tem um apoio público ou de alguma comunidade, né, se não tem um interesse, né, por aquele tipo de espaço museológico, desaparecem. Uma guerra, por exemplo, também desaparece. Né? Então, e o resgate você pode fazer através ou da historiografia, ou através de seguir as coleções. Né? E a Zita está colocando aqui, né, que os museus pedagógicos nacionais do século XIX são quase todos Lost Museums. Né? Os museus históricos pedagógicos de São Paulo, por exemplo, que foram criados, né, uma série de museus históricos pedagógicos, né, alguns deles ainda sobrevivem, né, ou vai se perdendo o interesse, são coisas antigas que interessam mais, quer dizer, sem muita atenção para a importância desses espaços, acabam se perdendo. Né. Tem uma literatura aí, Marília, depois eu posso passar também, porque eu acho que vale a pena a gente pensar essa dimensão, sabe? Não tem só museus que deram certo, tem uma infinidade de outros museus que foram muito relevantes naquele período. Esse Museu Botânico de Manaus foi uma instituição importantíssima em Manaus, nos 7 anos que existiu. Tem uma correspondência internacional, logo publicaram um boletim que foi distribuído em vários lugares, né, e vai acabar com uma briga com a igreja por causa de catequese de indígenas, questões políticas e tal. Né, então, é um pouco isso. Eu passo essa bibliografia. A revista é um dossiê dessa revista aqui, ó, da Museum History Journal. A Zita estava perguntando. É um dossiê dessa revista. É de 2017. Fala, desculpa. Imagina. A Lígia, ela complementou a pergunta dela depois, eu acabei não lendo no mesmo momento, que ela fala do seu livro O Brasil Descobre a Pesquisa Científica, e aí ela pergunta sobre as medalhas, não sei se é assim que se pronuncia. Sobre o quê? Se eram as coleções... Medalhas, isso. Eram as coleções por excelência na Europa do 18, e se isso veio para o Brasil, essa ideia. Não,
bom, duas coisas, né? O Pomian usa o termo medalhas, assim, né? Em francês, ela acho que está no livro, acho que talvez alguma citação que está em francês, ele usa no sentido de uma metáfora, para se referir a colecionismo grego, romano, não é? Medalhas também era muito usado em medalhas e moedas, né? Se a gente também usa um termo para generalizar isso, né? Quer dizer, que todo esse estudo, principalmente, né, dos povos gregos, dos romanos e várias outras culturas, sei lá, se nascia um príncipe, se alguém tomava o poder, cunhavam uma moeda ou cunhavam uma medalha, não é? E isso foi, sei lá, está na origem do que a gente chamava de numismática, né? Toda uma coleção de moedas, de medalhas, de símbolos, e isso faz parte de um colecionismo muito forte, né? Junto com monumentos, com estátuas, com vários outros registros desse colecionismo europeu voltado, né, para as origens da Grécia, de Roma e das outras civilizações que vão sendo encontradas. No Brasil também vão haver grandes coleções, porque são os documentos da história, né? Em geral são tratados dessa maneira, porque às vezes você não sabe quem era aquele fulano, mas você tem lá uma medalha, acha uma coisa que diz quem era o príncipe naquele momento, quando é que ele nasceu, era filho de quem, né? Então, no Brasil, no Museu Nacional e em vários outros museus, todos os museus históricos geográficos vão ter coleções de moedas, de medalhas, né? E que são resquícios assim dos antiquários, no caso do Museu Nacional do Rio, as coleções eram muito grandes, até tem uma documentação, passei com um colega recentemente, as coleções de moedas, medalhas, vão para o Arquivo Nacional, vão para a Biblioteca Nacional, né, que era um espaço também, o arquivo tinha uma coleção de medalhas, assim, né, de numismática, muito grande, porque eram registros arquivísticos de uma história, né. Então, teve influência, claro, o Museu Nacional tinha uma coleção, um departamento, né, que vai sendo o de antropologia, com o passar dos anos, mas que colecionava, né, e tinha uma coleção muito grande de... eu não estou com o documento aqui à mão, mas tinha moedas de ouro, medalhas e moedas de ouro, de prata, várias coleções. Tinham importância. O Clóvis, ele pergunta também, gostaria que a senhora falasse um pouquinho mais sobre o colecionismo e ou a participação de mulheres nesses museus latino-americanos. O professor Clóvis é o professor lá da UNB, né, meu colega lá da UNB, da museologia da UNB, e que tem trabalhos interessantes, né, sobre as mulheres, a Maria Bonita, né, as coleções de mulheres, né. O que eu tenho encontrado, principalmente, assim, em termos do colecionismo, da participação das mulheres, bom, além daquelas que mais tardiamente, a Emília Snetlash, que é a diretora do Museu Guild, né, a primeira diretora mulher na América Latina, né, então, a primeira mulher que assume a direção do museu, nas situações que ela assume, né, o museu está com muita dificuldade, tá, e depois ela volta para o Museu Nacional, além e depois, Luiz Alberto Torres, e toda uma geração aí de mulheres que assumem a direção de museus, inclusive na Argentina também, o que tem nesse período histórico do 19, que cada vez está aparecendo mais, em função do interesse do tema, são essas colecionadoras, né? São essas mulheres que, em determinados períodos históricos, têm as suas coleções particulares abertas, que depois vão ser doadas para o museu, no caso da Colômbia, tem vários exemplos, na Bolívia também, em vários lugares, em Lima, né, quer dizer, que eram centros, né, importantes do Império Espanhol, né, com elite, casa de elite e tal, e principalmente, aonde eu tenho procurado, né, essas mulheres, são nas doações, né, para os museus. Quase todos os periódicos trazem aquelas listas de doadores, né, de coleções para museus. E nessas coleções vão aparecendo, por exemplo, viúvas, né? Acho que eu pus uma aí, não é? As viúvas que não sabem o que fazer com as suas coleções, doam as coleções, às vezes, do marido, né? Nas quais não necessariamente elas teriam um interesse ou uma familiaridade maior, doam, vendem para os museus, né? A Gabriela Lúcio, que é uma aluna da museologia, está justamente trabalhando com a importância, né, da esposa do Rui Barbosa em doar não só doar coleções, como fazer todo o processo de construção
da Casa de Rui Barbosa, cuja importância, né, da figura feminina não está tão ressaltada, né, nesse processo de construção da casa, né. Então, eu acho que, assim, à medida que também os estudos de gênero começaram a entrar mais nos museus, né, começam a aparecer mais exemplos, mais participações mais efetivas, né, de mulheres. Se a gente olhar só diretores, vai dizer, não tinha mulheres diretoras, mas se você olhar todo um conjunto, não é, que atua nesses espaços, vão aparecer muitas delas, né. Nada. Nós temos mais perguntas? Não, acho que não. Bom, Margarete, você gostaria ainda de complementar, fazer algum complemento antes da gente encerrar nosso encontro? Não, só queria agradecer a oportunidade, fiquei muito feliz, muito obrigada, é uma oportunidade muito grande de falar dos temas que a gente interessa, saber que tem pessoas interessadas, e fico aí à disposição de vocês para qualquer referência, qualquer trabalho. E agradecer muito a Cristina, a Museologia, a todos vocês mestrandos aí do MAI que permitiram essa oportunidade. Muito obrigada. Margarete, nós aqui agradecemos hoje, com o nosso encontro, né, com a sua palestra. Nós encerramos uma rodada deste difícil ano de 2020. Como eu acho que todos sabem, não é? Nós já estávamos em processo de organização do nosso simpósio internacional de pesquisa, né, em museologia, que ele foi, então, postergado para o ano que vem. Entretanto, nesse período, né, daqui até o próximo ano, com a colaboração, inclusive, de vários estudantes que estão aqui presentes, especialmente, né, justamente a Paula, o Leonardo, a Bianca e alguns outros também estudantes, nós estamos já fazendo uma série de divulgações pelas redes sociais, não é? O nosso tema central, acho que todos já sabem, vai ser resiliência. E é curioso que nós já tínhamos decidido esse tema muito antes, não é, de tudo isso que está passando. Mas nós, então, continuaremos o ano que vem com esses encontros com os professores e já, num certo sentido, bastante direcionados para o nosso próprio simpósio, não é? Então, eu quero agradecer muito, muito a colaboração dos estudantes, dos mestrandos, para a realização desses nossos encontros. Eu acho que foram momentos importantes, né, que nós pudemos compartilhar nesse período tão difícil, né, para todos nós. Acho que terminamos o ano com uma esperança de novos tempos. Nós terminamos o nosso processo seletivo com a aprovação de 30, né, novos mestrandos. Eu até vi que alguns estão aqui presentes também. E agradeço muito a todos que vieram, né, a esse nosso encontro, que vieram nos acompanhar e prestigiar a palestra da Margarete. Então, se alguém gostaria de fazer mais alguma intervenção, alguma fala. Só pedir desculpa pelos meus probleminhas aí da internet e a ligação do meu filho. Imagina, faz parte. Bom, gente, então, olha, eu vou, então, encerrando, né, reiterando os nossos agradecimentos, dando uma boa noite. Para quem não vamos mais nos encontrar, né, um feliz final de ano para vocês e com muita esperança, todos nós, não é, para o próximo ano. Muito obrigada, então, gente, a todos e todas. Obrigada. Tchau.